Fala, carniceiros! Voltei, tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo, aqui quem fala é o Eric João e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror e comprometido, apesar de estar um pouquinho atrasado, pouquinho não muito, né? Mas fiz uma promessa, então tenho que cumprir. É óbvio que não poderia ficar de fora desse canal a lista com os melhores filmes de terror lançados em 2023, na minha humilde opinião. Então não saio daí, beleza? Porque fiz uma seleção com os 15 melhores filmes de terror de 2023 que vocês podem concordar ou não, inclusive algum deles aposto que muitos de vocês nem devem ter ouvido falar. Mas antes de começar, quero agradecer profundamente a vocês que não desistiram de mim e principalmente aos membros e apoiadores do canal, que são eles: Diego Ruge, João Batista, Priscila Moura, Artemis, Cíntia, Karine Marcondes, Zene Lopes, Rafael Monolito, Metal to Metal, que é o meu amigo grande Ferretti, que mora lá em São Paulo, tive o prazer de conhecer ele num set, Luiz e os Gatos, Rafael Feliciano, Raul Aracaki, Thiago Iene, Inês Delgado Lopes e André Colette. Quem acompanha o canal sabe que não sou muito de pedir a ajuda de membros, porque acho até injusto com vocês, afinal não é sempre que consigo postar conteúdo com frequência por aqui, mas queria mencionar o nome de cada uma dessas pessoas que, mesmo sabendo das minhas limitações, nunca me abandonaram. Então, do fundo, assim, do fundo do meu coração mesmo, meu muito obrigado e minha sincera gratidão. Agora chega de enrolação antes que eu me emocione também e bora para o que interessa, que é falar sobre terror. E para começar, em 15º lugar fica com o sexto filme da franquia Pânico, sexto e provavelmente o último, já que os produtores tiveram a brilhante ideia de demitir a atriz Melissa Barreira, que interpreta a Sam, a nova protagonista desse reborn da franquia, apenas por ela ser inteligente e estar do lado certo. Afinal, mulheres gostosas e inteligentes são sempre criticadas por algum motivo, né? E nessa trama nova acompanhamos Sam, Tara, Chad e Mindy, os 4 sobreviventes do massacre realizado pelo Ghostface, que decidem deixar Woodsboro para trás em busca de um novo começo em Nova York, mas não demora muito para que eles se tornem alvo novamente de um novo serial killer. Provavelmente a maioria que está vendo esse vídeo já devem ter assistido esse filme. Para mim, a franquia Pânico é uma das poucas que manteve qualidade assim desde o seu surgimento da década de 90, e olha que isso é bem difícil, apesar de achar o roteiro dessa continuação o mais fraco de todos e com as piores motivações. É inegável que ele tem uma grande qualidade quando o assunto é o gore, sendo facilmente o mais violento e com ótimas sequências de perseguição, mas é basicamente isso. Acho ótimo como entretenimento, porém o roteiro dele é bem fraco e previsível na minha humilde opinião. Você aí do outro lado pode discordar, com toda certeza, mas nada me tira da cabeça que tanto o quinto quanto o sexto são totalmente inspirados no primeiro e segundo filme, o que é legal até um certo ponto pela abordagem da metalinguagem, algo bem presente em todos os filmes, mas acho que tem um limite para isso e acaba deixando essa sequência bem previsível, apesar de entregar algumas das melhores sequências de mortes da franquia, que são bem poucas, diga-se de passagem. Enfim, um slasher muito bem feito, repleto de referências, não tem muito o que dizer, é bom, então merece sim estar nesse posto de melhores do ano e está disponível na Paramount Plus. E ocupando o 14º lugar temos outro slasher muito bom e bem divertido chamado Feriado Sangrento, que é um novo filme do Eli Roth e talvez uma nova aposta da produtora Spyglass, já que eles fizeram uma grande cagada em Pânico, então tiveram a brilhante ideia de lançar esse filme que de fato é muito bom, principalmente visualmente. Em resumo, o longa conta a história de um trágico acidente onde pessoas são pisoteadas e mortas na inauguração da Black Friday em uma pequena cidade, tirando a vida de várias pessoas presentes no local. E após um ano depois da tragédia, um assassino mascarado surge na cidade no intuito de vingar as pessoas que morreram tentando fazer suas comprinhas de Natal. Diferente de todo mundo, não acho esse filme, essa Coca-Cola toda, e vou ser bem honesto com vocês,
Ele só está nessa lista porque amei a cena de abertura. O Eli Roth sabe conduzir muito bem momentos escatológicos com boas doses de humor, além que ele também lembra alguns clássicos slasher da década de 80 e tem cenas de mortes incríveis. Meu grande problema com esse filme e com quase todos do Eli é que ele não consegue construir personagens cativantes. E acho que um bom slasher é necessário fazer isso até mesmo para construir momentos de apreensão. Mas geralmente todos os filmes dele a gente torce muito mais pelos assassinos do que pelas vítimas. E aqui não é tão diferente. Mas é divertido, tem ótimas sequências e sangue jorrando para todos os lados e cenas bem originais. E devido ao sucesso que ele fez, é claro que não poderia assim ficar de fora da lista. Já em 13º lugar, temos mais uma adaptação de um conto do Stephen King para os cinemas e pelo menos para mim foi bem injustiçado, além da porca estratégia de marketing e divulgação que é Boogeyman, Seu Medo é Real, um filme básico e clichê, mas muito bem dirigido e competente. Ainda de luto pela morte recente de sua esposa, um terapeuta e suas 2 filhas encontram uma entidade sobrenatural aterrorizante que persegue famílias e se alimenta do sofrimento de suas vítimas. Galera, confesso que curti muito esse filme e juro que não entendi os comentários negativos sobre ele. Ele não é inovador e nem revolucionário, porém a direção do Rob Savage é algo magnífico de assistir, principalmente pela qualidade técnica. O cara faz cada plano incrível em várias cenas desse filme. Ele tem algo que até me lembra alguns trabalhos do James Wan, com a câmera em movimento, acompanhando os personagens, fora o show de pirotecnia que ele geralmente usa e abusa em seus filmes, e atualmente é um dos diretores que eu mais gosto de acompanhar os seus trabalhos quando são lançados. Para quem não sabe, ele fez o ótimo Rush e Dashcam, que divide opiniões, mas que pra mim é perfeito, e no que diz respeito à direção, o cara manda muito bem. Boogeyman é um arroz com feijão muito bem feito, com direito a sustos, muita tensão, momentos gráficos bem impactantes, ótimas atuações e tudo que um filme de terror precisa. Então é óbvio que não poderia ficar de fora. E ele está disponível na Star Plus. Em 12º lugar temos The Blackening, que ironicamente é outro slasher. Se preparem que daqui pra frente vai ser uma metralhadora de filmes slash, até mesmo porque esse ano teve ótimos lançamentos desse subgênero, só que esse tem um diferencial por se tratar de um terrir, que é essa mistura de humor com terror, além de ser uma crítica pertinente sobre a representatividade de personagens afrodescendentes nesse tipo de filme. No longa acompanhamos um grupo de 8 amigos que vão passar o feriado do dia 4 de julho, uma cabana isolada no meio do nada. Acontece que chegam no local e encontram um jogo chamado The Blackening, onde precisam responder um quiz sobre a participação de pessoas negras dentro da cultura pop, enquanto o assassino mascarado fica à espreita esperando o erro para atacá-los. Esse filme foi eleito como um dos melhores do ano pelo Rotten Tomatoes, porém pode frustrar algumas pessoas que não gostam de humor em filmes de terror. Como não é um problema pra mim, não me decepcionou em nada. Então ele é bem sarcástico, ao mesmo tempo caricato, propositalmente. Todos têm estereótipos clássicos, principalmente envolvendo franquia slasher. E por mais cômico e ácido que ele possa ser, me surpreendi com algumas doses de suspense, um gore bem digno e até algumas cenas que me assustaram. Então pra quem gosta de um ótimo entretenimento, com uma boa mensagem, vai nesse que é sucesso. E eu garanto que não irão perder o seu tempo. E realmente merece o destaque como um dos melhores do ano, só por sua premissa maravilhosa, que faz uma repescagem de várias problemáticas que sempre existiu dentro desse mesmo contexto e está disponível para alugar na Prime Video. Em 11º lugar, a gente vai lá para a Tailândia com o maravilhoso e classudo Room for Rent, uma pérola do terror asiático que infelizmente não teve o devido reconhecimento que merecia, porém estou aqui para divulgar essa obra maravilhosa. Um casal aluga sua casa para pessoas que fazem parte de um culto macabro sem saber. A família até tenta viver em harmonia com os novos inquilinos, porém são atormentados por esses moradores. Quem acompanha o canal sabe que meus filmes favoritos de terror geralmente vêm da Ásia, e por motivo bem óbvio, que é a originalidade, timing perfeito para a construção de cenas
assustadoras e todo o contexto cultural extremamente rico que dá para explorar inúmeras oportunidades. Em Home for Rent não é diferente, a gente se depara nessa história repleta de reviravoltas, uma mãe de família que após passar por um perrengue do trabalho precisa mudar com sua família para um pequeno apartamento e alugar sua casa para uma senhora elitista e bem estranha. E a partir daí sua vida começa a se tornar um verdadeiro inferno, onde coisas sobrenaturais começam a acontecer em sua casa, principalmente envolvendo sua filha, que começa a ser perseguida por uma força maligna. E galera, tem algumas sequências desse filme que são realmente assustadoras e bem originais. A protagonista é maravilhosa e faz a gente torcer por ela a todo momento, até mesmo porque ela suspeita de tudo, de todos, e vai até as últimas consequências para defender a sua família e principalmente a sua filha. É muito bem feito tecnicamente, a trilha sonora é um primor à parte, fora que tem a direção do incrível diretor Sopon, que já é uma figura carimbada aqui no canal, onde já indiquei outros trabalhos incríveis dele, como The Promise, Coming Soon e Os Nadadores. Filmaço que vocês precisam conhecer e ele está disponível no site Cine Asian Space. Em 10º lugar fica com um surpreendente sci-fi incrível que infelizmente não foi para os cinemas porque provavelmente seria uma experiência incrível por ser uma obra extremamente sensorial. Estou falando de Ninguém Vai Te Salvar, que é uma obra onírica sobre o desejo de todas as pessoas do mundo, o que deixa o seu título e o conteúdo do filme bem mais interessante. A trama segue Brin, uma jovem que trabalha como costureira e que ainda mora na casa de sua infância, sem ninguém no mundo. Ela sofre com a perda de sua mãe, de sua melhor amiga, levando um estilo de vida bem recluso. Certa noite, Brin acorda por conta de ruídos estranhos dentro de sua casa e acaba descobrindo que intrusos estão presentes. Em meio a um confronto repleto de ação, a protagonista terá que lutar por sua sobrevivência, mesmo que isso signifique lidar com o seu passado. Esse filme foi lançado diretamente para streaming na plataforma da Hulu, que é uma grande pena. O trabalho de sonoplastia dele é tão impecável que eu tenho certeza que assistindo ele nas telonas a experiência seria bem mais incrível. O mesmo quase não tem diálogo, mas a atuação da atriz Kathleen Dever é tão soberba que só pelas expressões conseguimos sentir todo o desespero e solidão da personagem. Outro ponto positivo é a estética dos alienígenas, que tem uma pegada clássica, porém com um toque mais bizarro e macabro. Sim, é um filme de invasão alienígena, isso não é spoiler porque aparece no trailer e dá para perceber até pelo próprio pôster do filme. E ele apresenta várias reflexões sobre culpa, vivência com luto e o arco central, que é a solidão e a aceitação. Amei muito esse filme por aparentar ser simples, mas ter uma grande profundidade em sua narrativa. E o final, sim, é um espetáculo à parte, filmaço, e tem disponível também na Star Plus. E ocupando o 9º lugar, outro filme que foi uma enorme surpresa pra mim é Colheita Sombria, mais conhecido como Dark Harvest, que não teve tanta repercussão, ainda mais por ser um filme sazonal e bastante diferente do convencional, onde muitas pessoas podem gostar e outras odiar. E se está nessa lista é porque me agradou bastante. Halloween 1963, em uma cidadezinha, existe a tradição que os jovens aguardam o Dia das Bruxas para enfrentar a lenda urbana do Octor Boy. Pete, um desses jovens em particular, sabe que matar a figura assustadora é sua única chance de sair da pequena cidade. Mas antes que a noite termine, ele descobrirá os horrores, o terrível segredo por trás do Octor Boy. Confesso que acho esse filme subestimado porque a proposta dele é bem original, mesmo pode até parecer confuso de início, mas quando é apresentado o verdadeiro motivo por trás de todo o surto daquela cidade, as peças vão se encaixando, deixando todo o contexto da situação muito mais enriquecedor. Falo isso porque inicialmente ele é um surto total, com um monte de adolescentes loucos tentando matar uma criatura, que no caso é uma versão muito bem feita do Jack Lanterna, e toda a sequência que isso acontece são bem frenéticas e interessantes de assistir. Pode-se dizer que é um filme meio distópico que se passa nos anos 60 e que traz várias críticas pontuais sobre racismo, o contexto dos jovens sendo empurrados
para a guerra como uma forma de salvação da família, além de proporcionar ótimas doses de pura adrenalina e sequências visualmente falando muito bonitas e mortes muito bem feitas. A fotografia dele é um primor à parte. Novamente repetindo, ele tem uma pegada bem surtada mesmo, principalmente nos 30 minutos finais, que é uma verdadeira carnificina, que é um orgasmo assim para todo fã de terror, e arrisco a dizer que se o roteiro fosse melhor desenvolvido, com mais camadas, sem ser algo tão literal, provavelmente se tornaria facilmente um clássico se tratando de filmes com temática de Halloween, só reforçando que ele está disponível na Prime Video. Já em oitavo lugar fica com Influencer, que é um slasher moderno sobre os perigos das redes sociais, algo bem explorado na maioria dos filmes hoje em dia, só que esse tem um diferencial que vai surpreender muitas pessoas que assistirem. O filme gira em torno de Madison, uma influenciadora de Instagram que está viajando pela Tailândia enquanto espera seu namorado em um resort, só que durante sua estadia ela faz amizade com uma mulher misteriosa que tem planos sombrios para ela. O que eu mais gostei em Influencer, além de abordar questões como o uso das mídias sociais para explorar essa falsa felicidade que muitas pessoas fingem ter para conseguir engajamento, é que ele tem várias quebras de expectativas e tudo é feito de uma maneira fria e sem escrúpulos. Não tem piadinha, não é um besterol, e sim um filme assustador sobre como somos vítimas frágeis nesse mundo virtual em que vivemos. E além de abordar essas questões tão importantes da maneira mais fria e crua possível, todo o cenário onde ele se passa é um deleite visual, afinal estamos falando da Tailândia. A trilha sonora é impecável e tem atuações formidáveis, como da atriz Cassandra Naud, que entrega uma vilã assustadora e perturbadora. Esse é outro que passou por vários festivais, só que infelizmente não chegou em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, então acho que poucas pessoas sabem da existência dele, o que é uma grande pena, porque filmes como esse dificilmente encontramos hoje em dia, e eu garanto que quando assistirem não irão se arrepender. Em sétimo lugar fica com o filme Sick, que também é outro slasher, e na minha humilde opinião é bem melhor que os populares Pânico 6 e Feriado Sangrento que dominaram o ano passado, apenas pelo fato de ser simples, direto, assustador e ter as melhores cenas de perseguição em um filme de terror lançado em 2023. A trama se passa em 2020, no ápice assim da pandemia nos Estados Unidos, e acompanhamos a saga de duas amigas chamada Park e Miri, que vão passar o período da quarentena em uma mansão de luxo bem isolada que os pais da Parker são os donos. Chegando lá, tudo parece estar ok, até se depararem com a figura de uma pessoa misteriosa que começa a persegui-las dentro e fora da casa. Para vocês terem uma ideia, esse filme foi roteirizado pelo Kevin Williamson, que é nada além do roteirista e um dos criadores da franquia Pânico. Ele foi lançado diretamente para o canal Peacock, e é uma pena porque com certeza seria um sucesso se fosse lançado nos cinemas, ainda mais com a proposta ousada dos criadores de fazer um filme slash onde os personagens tivessem as atitudes mais coerentes e inteligentes possíveis para conseguir sobreviver ao ataque de um assassino. Ele tem como fundo todo o caos da pandemia, a sequência inicial de tirar o fôlego, tem duas protagonistas incríveis, extremamente carismáticas, e o forte dele, além de tudo isso que pontuei, são as mortes bem criativas e gráficas e cenas de perseguição impecáveis para ficar com o coração assim na boca, com nível de tensão assim absurdo para quem é fã de filmes envolvendo assassinos mascarados, home invasion, atacando e perseguindo pessoas. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores destaques de 2023, sem precisar encher linguiça, muito eficiente, até mais surpreendente com a sua reviravolta. Filmão disponível na Telecine. Ocupando o sexto lugar temos Candyland, que é um exploitation subversivo que merecia muito mais reconhecimento também, que inclusive é outro slasher, para vocês verem que quando eu avisei que teria vários tipos de filmes, né, com esse segmento, eu não tava brincando, mas esse, assim como Influencer, vai por caminhos assim bem opostos da figura clássica do vilão mascarado e são bem mais ricos em sua mensagem. Nessa história, por exemplo, acompanhamos um grupo de garotas de programa marginalizadas em uma pequena cidade e, para a surpresa delas, recebe mais um inquilino assim na pensão chamada Raimi, uma garota ingênua e religiosa que é abandonada pela família por um motivo
motivo bem sombrio. Esse filme é muito legal porque ele é bem plural na sua mensagem, também na diversidade de gêneros, indo desde terror, social, psicológico e físico. Então a gente tem esse grupo de meninas e também um rapaz que é abertamente bissexual e faz programas nesse local, que é tipo uma parada clássica de caminhoneiros e são submetidos a várias situações humilhantes para conseguir sobreviver. Só que com a chegada da Raimi, uma sucessão de assassinatos começa a acontecer e a forma que isso vai se construindo, apesar de ser previsível, é de um requinte tão grande que torna tudo muito excepcional. Falo isso porque apesar de ser um filme bem sujo e cru, com corpos sendo mostrados sem nenhum tipo de pudor, ele não sexualiza aquelas pessoas de uma forma pejorativa ou no intuito de apenas de chocar. Na real, tem o seu propósito de mostrar uma realidade ao mesmo tempo, endossar isso no comportamento fanático religioso da protagonista e também dos clientes que vão nesse local, que são desde padres, homens casados e homofóbicos, o clássico, né, gente? O elenco todo está brilhante aqui, a fotografia é um espetáculo, a trilha sonora é impecável. Não tem como falar mais dessa obra sem entregar spoiler, mas recomendo muito que vocês assistam, um baita filmaço e com certeza um dos grandes destaques de 2023. Indo agora para o nosso top 5, só com os maiores destaques do ano. E o quinto lugar fica com uma coprodução do Reino Unido com a Filipinas, que é o sufocante Raging Grace, um terror gótico moderno tenso do início ao fim, que para mim é como se fosse uma versão assustadora do clássico brasileiro, Que Horas Ela Volta com a Regina Casé, só com uma pegada assim mais densa. Na trama conhecemos Joy, uma imigrante filipina que mora na Inglaterra ilegalmente com sua filha de apenas 5 anos, após passar por várias situações humilhantes trabalhando como empregada doméstica. Ela é contratada por uma ricaça para cuidar de uma mansão e tomar conta do seu tio idoso que está em coma induzido. Se tem uma palavra que resume esse filme é desconfortável. Ele abrange várias questões sociais também, envolvendo xenofobia, assédio e principalmente sobrevivência como imigrante em outro país. O que me fez gostar muito dele ao ponto de colocar no top 5 é que mesmo tendo um baixíssimo orçamento, tudo é tão bem construído que uma simples cena consegue causar uma sensação assim horrível pela projeção de maus tratos que observamos ao longo do que é mostrado em cima da protagonista. E não pensem que ele vai apenas para esse caminho, porque o desdobramento da história é muito mais complexo, envolvendo mulheres que vão para outros países para dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, enquanto cria os filhos de outras pessoas. Por isso que me lembrou bastante o nacional Que Horas Ela Volta, só que com toques de horror, porque ele tem essa pegada gótica que é representada por essa mansão, a própria fotografia em si, além desse personagem misterioso, desse senhor em coma, que tem uma aura extremamente pesada sobre ele, e que quando acorda a situação fica bem claustrofóbica, como se ele de fato fosse um vampiro contemporâneo que suga tudo que tem em sua volta por puro privilégio. O mês foi lançado nos últimos minutos assim de 2023, confesso que foi uma baita surpresa, porque me senti sufocado em diversos momentos assistindo, e achei ele impecável até onde podia, principalmente no que se refere à atuação e trilha sonora. Filme dos bons assim, tá? Assistam, por favor. Super recomendo pra vocês. E em quarto lugar fica com o filme When Evil Lurks, que eu sei que muitas pessoas irão discordar de mim, afinal ele é considerado por muitos como o melhor filme de terror de 2023, porém discordo, viu, galera? Ele de fato é muito bom, bem pesado graficamente, mas confesso que faltou algo mais para realmente me surpreender. Na história acompanhamos a saga de 2 irmãos que vivem em uma pequena fazenda afastada da cidade, que após se depararem com uma carnificina no meio da floresta, encontram um homem moribundo perto da região, aparentemente possuído por um demônio e que precisa ser morto para que o mal não se espalhe naquela cidade. Então eles procuram a ajuda de outro fazendeiro local na tentativa assim, de levar o corpo do possuído para longe dali, só que após um incidente a ideia não dá muito certo, o que acaba espalhando um verdadeiro caos na região onde eles moram. Pra quem não sabe, esse filme é argentino, dirigido por Demian Ruguna, que é o mesmo cara que fez o assustador Aterrados, lançado em 2017. Por gostar muito de Aterrados e achar um filme bastante assustador,
Confesso que esperava mais desse, porque mesmo a premissa de ambos serem diferentes, os dois têm o mesmo pé em um mundo pós-apocalíptico, pode-se dizer assim. Acho que a construção de Aterrados melhor, porque ele consegue criar um clímax para que a maioria das cenas funcione. Aqui é bem diferente desde o início, é tudo muito expositivo e tudo ok ser assim, tanto que só vai piorando e tem sequências maravilhosas, mas confesso que não me causou nenhum tipo de choque ou reação, porque não consegui criar nenhum tipo de ligação ou empatia com nenhum dos personagens. Mas então por que ele está em quarto lugar? Porque apesar desses defeitos, já fazia tempo que eu não vi um filme com uma proposta tão original, sem pudor ou cru, totalmente frio, sei lá, foda-se. Ele se destaca mesmo com defeitos pela criatividade da direção, pelo impacto que causa. Isso é muito gostoso de assistir, porém não sou obrigado a achar o melhor filme de terror do ano só por ser ultra violento e muito menos perturbador, porque não achei. Mas é realmente muito bom e honesto com sua proposta, então fica a indicação aí. E tá em quarto lugar. E pegando a medalha de bronze, o terceiro lugar fica com A Morte do Demônio, a Ascensão, que é facilmente um dos melhores filmes de terror lançados em 2023, principalmente porque ele traz a volta do terror raiz, sem nenhum tipo de escrúpulos e com tudo aquilo que é bom. Ô Goiás! Bom fã gosta de ver nesse tipo de gênero. Na trama acompanhamos uma família super liberal, formada por uma mãe solo chamada Ellie e seus 3 filhos tendo que lidar com problemas financeiros, e uma noite sua irmã Beth aparece pedindo ajuda sobre algo muito sensível que está acontecendo na sua vida. Porém, após sua chegada, um terrível terremoto acontece, fazendo as crianças encontrarem soterrados na garagem do prédio vinis antigos e o livro Notorum Demonto, o mais conhecido como Necronomicon, e o resto você já deve imaginar o que acontece. É bem notório o sucesso que esse filme fez, principalmente através do boca a boca, apesar da franquia Evil Dead ser consagrada pelo nível de violência e momentos absurdos. Acho que o Lee Cronin conseguiu perfeitamente mesclar bem um tom dos clássicos da década de 80 com uma pegada mais contemporânea, porque não é só violência gratuita, tem todo o contexto familiar envolvendo questões sobre romantização da maternidade. O filme traz uma apreensão cabulosa a cada momento, com medo do que pode acontecer, fora que ele é repleto de muito sangue, momentos bem marcantes que são inspirados em vários clássicos, referenciando a própria franquia, como outros títulos, desde Demons 2, do Lamberto Bava, lançado em 86, e Society, do Brian Usna, de 89. Sem defeitos, um filme de terror de verdade. Para quem ainda não conferiu, o que acho bem difícil, tem ele disponível no catálogo da HBO Max. E ficando com a medalha de prata, o segundo lugar fica com o mexicano Ruazeira. E confesso pra vocês que quase coloquei ele em primeiro lugar, porque de fato gostei muito desse filme. Sei perfeitamente que muitas pessoas não apreciaram ele da mesma forma, só que pra mim ele, assim, dá uma aula de como fazer um excelente filme de terror, sendo uma produção latina e também com baixo orçamento. O filme mostra a vida de Valéria, uma jovem moça que é casada com Raul, e ambos desejam ter um filho, e após várias tentativas, finalmente ela consegue ficar grávida, porém no processo da sua gravidez, ela começa a ser perturbada por uma monstruosa presença que a faz questionar sua sanidade e principalmente suas vontades. A primeira coisa que preciso pontuar é a felicidade que me dá em ver trabalhos latinos nesse tipo de lista, e também por ser mais um filme do gênero dirigido por mulheres que a cada dia mais fazem trabalhos primorosos dentro do horror. Esse é o primeiro longa-metragem da diretora Michelle Garza Cervera, e o que ela faz aqui é altamente assustador e reflexivo, o que me fez ver o Ruazeira como o segundo melhor filme de terror lançado em 2023 é a sagacidade da diretora em misturar elementos de horror social, sobrenatural e body horror, que é o meu subgênero favorito, de uma maneira muito
Crua e profunda, impactante e sensorial, ela brinca muito com as limitações dentro do universo feminino no que diz respeito a escolhas e vontades, então já se torna claustrofóbico pela situação da protagonista. Tem também as questões religiosas, do próprio cunho estrutural, além, é claro, dessa criatura que a persegue com barulho de ossos quebrando, que causa uma baita aflição. A mixagem de som desse filme é algo espetacular, fora que ele consegue proporcionar medo de uma forma totalmente diferente, sem precisar utilizar recursos como jumpscare, apelando apenas para o visual, entre algumas alegorias que são apresentadas. Acho esse filme um primor, só assistam, e para quem ainda não conferiu, tem ele disponível na Prime Video. E em primeiríssimo lugar, o melhor filme de terror de 2023, ganhando a medalha de ouro, na minha humilde opinião. Acho que nem preciso fazer suspense, porque claro que é Fale Comigo. Confesso que não tinha tantas expectativas com esse filme, acho que seria só mais um filme padrão de terror bem pipoca, mas ele é muito mais do que isso. A premissa do filme parece ser simples e conta a história de um grupo de amigos que descobrem uma mão embalsamada que lhes permite conjurar espíritos. Viciados na emoção deles, vai longe demais e abre a porta para o mundo espiritual. Tá aqui um filme envolvendo possessão original, divertido, assustador na medida certa e que ainda tem um pano de fundo incrível sobre luto e saúde mental. Fale Comigo não é só um filme de terror qualquer, na real ele utiliza do que é assustador para causar impacto em assuntos sensíveis que beira ao perturbador e mórbido. Ele basicamente tem quase todos os elementos que um excelente filme de terror precisa, desde ótimas atuações, construção do clímax, jumpscare nos momentos certos e uma base de fundo sólida que dá para explorar em diversas oportunidades. Assim, é muito expansivo. O sucesso que ele fez não é só por ser um filme divertido, mas também porque sua mensagem conseguiu de alguma forma mexer com várias pessoas que assistiram, e isso que torna Fale Comigo tão memorável para mim. Ele é provocativo, instigante, é desprezível e também angustiante, mas tudo no ponto certo, sem exageros. Então sim, para mim Fale Comigo é o melhor filme de terror lançado em 2023, com toda certeza, e para quem quiser conferir, tem ele disponível na Prime Video. Bom, carniceiros, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa lista com os 15 melhores filmes de terror lançados em 2023. Agora eu quero saber de vocês, deixa aí nos comentários qual foi, assim, o seu filme de terror favorito do ano, tá bom? Pode ser 1, 2, 3, quando vocês quiserem. Vocês podem discordar de mim, mas vai ter também o vídeo com a premiação do Facada Sangrenta Awards, onde eu deixei enquete na comunidade aqui no nosso canal, que vocês puderam votar aí para poder escolher, na opinião de vocês, quais foram os melhores filmes e séries também de terror lançados em 2023. Então se prepare que eu vou estar belíssima, toda montada, e vocês não podem perder, tá bom? Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui e ative o sininho porque eu posto conteúdo toda semana. Agora eu prometo que é toda semana, tá bom? Beijão pra vocês, espero que fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.